Esse discurso de que o PT elegeu o Bolsonaro, ele é defendido principalmente por Ciro. Ele começou a falar isso ali final de 2018, depois do segundo turno, quando ele voltou de viagem. Ciro tem lá seus motivos, magoado com o PT, também do ponto de vista eleitoral é conveniente para ele, pensando em 2022, esse afastamento do PT. Só que diversos ciristas vêm propagando esse discurso, né? E a gente precisa ser crítico, não é porque a gente gosta de Ciro, vota nele, é eleitor dele, que a gente vai endossar tudo o que ele fala. Precisamos ser racionais, críticos, saber separar as coisas. O PT cometeu diversos erros, eu poderia fazer uma lista aqui dos principais, poderia colocar os pecados capitais do PT. Dá para colocar aí, por exemplo, o fato de não ter tentado fazer as reformas estruturais necessárias, e tinha como fazer, porque tinha um contexto político e econômico favorável para fazer, não quis fazer. O PT dividiu a esquerda, rachou o campo progressista nessa busca desesperada pela hegemonia, né? O PT não aceita nenhum arranjo dentro do campo progressista em que o centro não seja o PT, em que o protagonismo não seja do PT, e outros partidos não aceitam mais isso. Isso começou mais forte assim em 2014, quando fizeram aquela campanha agressiva contra a Marina, meio que uma estratégia de vale tudo pelo poder, né? Marina não é qualquer pessoa, Marina é uma dissidente do PT. Marina em nenhum momento fez campanha agressiva contra o PT, mesmo estando atrás nas pesquisas. Geralmente quem adota uma estratégia mais agressiva é quem está atrás nas pesquisas, né? Para poder virar votos. Mesmo Marina estando atrás, ela em nenhum momento fez campanha agressiva contra o PT. Fez críticas, claro, mas daquele jeito ali que os caras fizeram, de comparar Marina a Collor, sabe? Sabendo que era uma comparação sem noção, mas tipo assim, não importa, o que importa é ganhar a eleição, sabe? Os caras adotaram essa estratégia e assim ficou muito ruim para a imagem do PT, ruim que eu falo assim, para as pessoas que têm uma visão mais crítica da política. Não estou falando para a maioria, mas para as pessoas, para aqueles que têm uma visão mais crítica, uma visão um pouco mais profunda do assunto da política, isso manchou a imagem do PT. E de lá para cá, vocês viram aí, né? Lula se recusando a assinar lá o manifesto. Por quê? Porque o PT não é o centro, não é o protagonista, então Lula não aceita, enfim. Por conta disso, o PT, ele, sim, assim, a culpa pelo fato do campo progressista estar rachado hoje é exclusiva do PT. Foi o PT que fez isso. Isso precisa ser dito. Só que a direita não está nem aí para isso aí, né? Ninguém vai deixar de votar em um candidato do campo progressista para votar num candidato de extrema direita por esse motivo. Então, para aí, né? Então, esse pecado aí, a direita não está nem aí. O fato de não ter feito também as reformas estruturais de caráter progressista, a direita também não está nem aí para isso aí. Quem se importa com isso é pessoas do campo progressista. Então, dois dos principais pecados do PT, rachar o campo progressista, não ter feito as reformas estruturais, a direita não está nem aí para isso aí. Outros dois pecados capitais do PT, esses aí sim ajudaram a construir essa rejeição gigantesca que existe em relação ao PT hoje, que é o fato de ter colocado o Brasil na crise econômica, isso é inegável, e o partido ter se envolvido em corrupção. Só que aí precisa ponderar algumas coisas. Alguns desdobramentos da crise ajudaram a inflar de maneira mais rápida, mais intensa essa rejeição ao PT. Como, por exemplo, a conta de luz, que era subsidiada pelo governo, né? Tinha um subsídio para o setor de produção de energia elétrica, e que a partir de 2015, com a política de austeridade do governo, de corte de gastos,
corte de gastos e aumento de impostos ali, precisou tirar esse subsídio e a conta de luz aumentou. Então o cidadão, a maioria das pessoas, não sabe que o governo auxiliava, dava um subsídio e tirou o subsídio. As pessoas olham a conta, minha conta vinha R$30, agora está vindo R$45. Pronto, aí já é motivo de revolta, porque a pessoa não sabe como isso aconteceu. Aí o governo também aumentou o imposto sobre combustível, para poder fazer precisava de aumentar a arrecadação de maneira urgente, aumentou logo o imposto sobre combustível, aumenta o preço do combustível. Isso ajudou a inflar essa rejeição ao governo de maneira mais rápida. Juntamente com isso, a própria crise em si, né? Desemprego, aprofundamento da crise. O PIB caiu mais de 3% em 2015 e também no ano posterior. Só que as pessoas também não sabem que, apesar do PT ter colocado o Brasil na crise, a oposição ajudou a empurrar mais para baixo. Ajudou a afundar mais, porque começou a sabotar o governo, através das chamadas pautas bomba. Não foi só o boicote ao governo Dilma, começaram a sabotar o governo. Então, a maioria das pessoas não sabe. Simplesmente, estamos em crise, quem é o presidente? Dilma, que é de qual partido? PT. PT desgraçado. É assim que a maioria das pessoas pensam por falta de conhecimento. E aí vem outro grande pecado, que é a corrupção. O PT se envolveu demais com corrupção e tal, e tal, e tal. Só que as pessoas, elas não conseguem nem reconhecer assim, que elas não estão nem aí para corrupção. Não é que elas não estão nem aí, não seria exatamente dessa forma, mas o brasileiro, em média, ele trata a corrupção como algo secundário. Se a economia estiver bombando, corrupção é bobagem aqui no Brasil. Isso eu tirei da minha cabeça, simplesmente uma opinião minha. Não, isso é estatístico. Isso é demonstrado estatisticamente. Qual foi o período em que Lula teve um maior nível de aprovação popular? Segundo mandato, não foi? Ali entre 80% e 85% ali mais ou menos de aprovação. Foi recorde e tal. Lula teve mais aprovação, ou seja, Lula teve mais aprovação depois do mensalão do que antes do mensalão. Por quê? A economia estava melhor depois do mensalão, ou seja, nesse período aí, final do segundo mandato de Lula, do que se comparar ali com o início do primeiro mandato de Lula ali mais ou menos. Então o que norteia a popularidade é corrupção? Não, o que norteia a popularidade é desempenho na economia, principalmente. Se a economia estiver bombando, corrupção se torna algo absolutamente secundário. E aí não vamos esquecer também que Dilma se elegeu em 2014, já no meio do processo ali das investigações do que ficou chamado de Petrolão. Foi no meio do turbilhão que Dilma se reelegeu. Dilma, não foi Lula. Não foi Lula, foi Dilma se reelegeu. Só que aí logo depois ela começa a adotar medidas impopulares para cortar gastos, política de austeridade para cortar gastos. E a economia entra em crise. Aí a popularidade dela vai lá para baixo, a menos de 10%. Foi corrupção, gente? Não, não foi corrupção. Foi desempenho ruim na economia e política de austeridade que afetou uma quantidade grande de pessoas. O brasileiro, ele se importa com aquilo que lhe afeta. Me afetou, odeio esse político. Não me afetou, posso até desenvolver um argumento, uma opinião, mas não ligo muito. É assim que funciona para a grande maioria dos brasileiros. Então essa coisa do ódio ao PT por conta da corrupção, isso de certa forma é uma cortina de fumaça. As pessoas só olham corrupção, só dão importância para a corrupção quando aquilo que é principal, primordial, está abalado. No caso, a economia. E tudo isso que eu falei aqui é para explicar a rejeição ao PT. O fato de Bolsonaro ter sido eleito aí já é uma outra coisa. E aí não vamos esquecer, não podemos nos esquecer que Bolsonaro teve 46% dos votos no primeiro turno com 13 candidatos.
Isso a gente não pode esquecer jamais. Ah, mas é porque Bolsonaro conseguiu representar o antipetismo. Claro, eu já falei isso em outro vídeo, né? Ele se colocou como a perfeita oposição ao PT, assim. Ele era contra tudo que o PT era a favor, né? E a favor de tudo que o PT era contra, basicamente, né? Mas por que o Amoedo não incorporou o antipetismo? Por quê? Porque as pessoas se enxergavam mais em Bolsonaro. Aqueles que votaram em Bolsonaro no primeiro turno se enxergavam mais nele do que em Amoedo. Só que agora é muito conveniente, agora para os arrependidos, né, é muito conveniente dizer: não, foi o PT que me fez votar em Bolsonaro. Bem conveniente. Né? Não vamos aceitar esse tipo de argumento. Eram 13 candidatos, você votou em Bolsonaro por afinidade. Então, se você está arrependido, diga assim: ó, eu mudei. Não venha com historinha, Bolsonaro me decepcionou. Bolsonaro não decepcionou ninguém. Bolsonaro é o mesmo de sempre. Isso é tudo. Se você gostou, dê um joinha, inscreva-se no canal, clica no sino para receber as notificações.